Parte 4. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 6h22 da manhã. Depois de se despedir de Gazef, Climb limpou o suor com uma toalha úmida e foi para um lugar drasticamente diferente do hall de treinamento. Esta sala tinha o mesmo tamanho do hall de treino, mas estava cheia de muitas mesas e bancos compridos, repletos de pessoas conversando alegremente. Uma fragrância deliciosa se destacava nesse ambiente. Este era o refeitório. Depois de entrar, Climb passou pelo burburinho dos soldados e se juntou ao final da fila. Muito parecido com as pessoas na frente dele, Climb estava com vários vasilhames empilhados em uma bandeja. Um prato, uma colher e copo, todos feitos de madeira. Ele colocou sua refeição na ordem apropriada. Uma batata cozida no vapor, um pouco maior do que o habitual, pão integral, ensopado branco bem encorpado e cheio de ingredientes, repolho em conserva e uma salsicha. Para Climb, essa era uma refeição de alto luxo. O aroma das porções em sua bandeja dava água na boca. Climb olhou ao redor do refeitório enquanto o aroma estimulava seu estômago. Vários soldados já estavam comendo. Eles se sentavam com amigos e, enquanto comiam, conversavam sobre o que fariam na próxima folga, sobre a comida, sobre suas famílias e sobre outros tópicos leves. Nada fora do comum. Climb viu um assento vazio e atravessou o burburinho na direção dele. Ele passou por cima do banco e então se sentou. Havia soldados de ambos os lados conversando cordialmente com seus amigos. Quando Climb se sentou, eles se viraram para olhar para ele, mas logo perderam o interesse e voltaram os olhos para outro lugar. Era como se Climb se sentasse no olho da tempestade. Um espectador poderia achar isso até assustador. Embora houvesse uma alegre conversa ao redor dele, ninguém dava atenção a Climb. Mesmo que fosse verdade que ninguém conversaria com um estranho, todos aqui eram soldados, servindo no mesmo local e ao mesmo soberano, e talvez precisassem depender um do outro em tempos de guerra. Nesse ponto de vista, a atitude deles em relação a Climb era bem estranha. Era como se Climb não existisse para eles. De sua parte, Climb também não planejava falar com ninguém. Afinal, ele entendia claramente sua posição. Os guardas do castelo de Rolente não eram meros soldados. Soldados do exército real incluíam recrutas armados e equipados pelos lordes de vários domínios, mercenários contratados pelas cidades, guardas encarregados de patrulhar as cidades e assim por diante. Porém, a única coisa que tinham em comum era que todos vieram de berço simples. É claro que permitir que plebeus de proveniência incerta se aproximassem da casa real e do palácio com seus muitos segredos causaria muitos problemas. Portanto, os guardas do castelo Rolente eram aqueles que eram recomendados por um nobre. Se os guardas causassem algum problema, seus nobres patrocinadores seriam culpados em seu lugar. Com isso, todos os candidatos eram cidadãos justos e honestos. Todavia, porém, essa prática levava a um certo fenômeno. E o nome desse fenômeno era a formação das facções. Todos os nobres patrocinadores pertenciam a uma das duas facções. As tropas que eles recomendaram naturalmente se juntariam às facções de seus mestres. Já que qualquer um que se opusesse aos nobres não tinha a chance de ser escolhido, não era um exagero dizer que todos os soldados aqui eram afiliados a alguma facção. Soava puramente desvantajoso, mas o benefício era que os soldados constantemente afiavam suas habilidades para não serem atraídos para um conflito de facções. Eles ainda não estavam nem perto do nível dos cavaleiros imperiais, mas os guardas da guarda real eram até habilidosos. Claro, Climb era muito mais habilidoso do que eles, mas os nobres tinham conseguido encontrar falhas até nisso. Afinal, ele era mais forte que as tropas que os nobres propuseram. Era possível, embora raro, ser patrocinado por um nobre de uma casa neutra. Mas na situação atual, com disputas e atritos acontecendo entre a facção nobre e a facção real, havia apenas um nobre que era habilidoso o bastante para transitar entre as duas facções como se fosse um morcego. E, comparativamente, havia um indivíduo semelhante entre as fileiras de soldados escolhidos a dedo. E esse indivíduo era Climb. Climb estava em uma posição muito estranha. Originalmente, alguém como Climb nunca poderia ter ficado ao lado de Renner. Por ser de nascimento comum, ele nunca seria confiado com a tarefa de defender a realeza. Historicamente, apenas nobres poderiam receber esse dever. No entanto, havia exceções, como no caso de Gazef Stronov, o soldado mais forte do reino, e as tropas de elite sob seu comando. Além disso, quase ninguém poderia se opor publicamente ao desejo fervoroso da princesa Renner.
Talvez um membro da Casa Real pudesse rejeitá-la, mas já que o próprio rei, a mais alta autoridade do reino, deu a sua aprovação, ninguém mais poderia se opor. Climb tinha um quarto pessoal devido à sua posição em comum. Foi Renner em pessoa que providenciou esse cômodo para ele, mas ao mesmo tempo isso o deixava isolado dos outros. Afinal de contas, Climb não era afiliado a nenhuma facção e estava desconfortável em ambos os campos. Ele era como uma batata quente, sendo jogado de mão em mão. Dada a situação e aos antecedentes de Climb, ele deveria ter sido um membro da facção real. Porém, a facção real era um grupo de nobres que havia jurado sua lealdade ao rei, e eles não aprovavam a presença de Climb, cujas origens eram desconhecidas. No final, Climb era basicamente um porco-espinho. Eles escolheram deixá-lo em paz e esperar que ele se voluntariasse para ajudar por vontade própria. Por outro lado, a facção nobre achava que apadrinhar Climb teria benefícios, mas também seria como deixar um lobo viver entre os cordeiros. As facções eram feitas de muitos nobres, e nem todos pensavam igual. As facções eram, em última análise, organizações formadas visando o lucro. Sendo esse o caso, enquanto alguns membros da facção real o olhavam com desprezo, afinal, ele era um mero plebeu que tinha sido autorizado a ser a pessoa mais próxima da Princesa Dourada, outros o queriam para interesses próprios. Só que no fim das contas, ninguém era tolo o suficiente para arriscar dividir sua facção só por causa de Climb. Em conclusão, ambos consideravam Climb um ativo que ninguém queria, mas que também ninguém queria ceder aos seus rivais. Foi por isso que ninguém falava com ele, foi por isso que ele comia sozinho. Da parte dele, ele também não conversava com ninguém e não prestava atenção em seus assuntos. Ele simplesmente terminou seu café da manhã em menos de 10 minutos e então se levantou. Pronto, hora de ir. Satisfeito, ele murmurou para si mesmo, uma prática adquirida em longas horas de solidão. Assim que estava prestes a se levantar, ele esbarrou em um soldado que passava. O rosto de Climb estava impassível quando um cotovelo atingiu o local onde ele havia se machucado em seu duelo com Gazef. Mesmo doendo, ele não fez nada, nem expressou nenhuma emoção. O soldado que bateu nele também não disse nada e apenas continuou indo adiante. Os soldados ao redor também ficaram em silêncio, alguns franzindo as sobrancelhas quando viram, mas ninguém se intrometeu. Climb suspirou profundamente e saiu com a tigela e seu prato. Foi incômodo, mas não era para tanto. Ele ficou até aliviado por não ter nada quente naquela tigela no momento. Tendo quase tropeçado por conta de um pé no meio do seu caminho, ele seguiu em frente. Soldados esbarravam de propósito contra ele, fingindo que era sem querer. Ele estava acostumado a essas coisas. No entanto, e daí? Climb continuou em frente. Eles não podiam fazer mais nada com ele, não em um lugar público como o refeitório. Climb manteve sua cabeça erguida, seus olhos fixos para a frente, e ele não titubearia nem hesitaria por nada no mundo. Se ele mostrasse algum sinal de comportamento impróprio, causaria problemas para sua mestra, a princesa Renner. Afinal de contas, cada movimento que Climb fazia refletia diretamente na reputação dela, a mulher a quem ele devia sua máxima lealdade.